Bom, vamos lá. Estou vendo que alguns aqui estão com problema de internet, mas isso vai acabar, né? Eu acredito que seja a nossa penúltima aula na modalidade remota, né? Eu acho que a gente volta em setembro a fazer as aulas presenciais. Vai ser muito bom. Bom, vamos dar continuidade? Nós vimos, então, na aula passada o there is e o there are, né? E vamos fazer o seguinte. Nós fizemos alguns exercícios aí que vocês me responderam pelo chat ou oralmente com o verbo haver. Então, agora é o seguinte, ó. Lembra que eu comentei que o livro de vocês, ele é dividido, né? Então, ele tem aqui a parte, aqui, unidade 3, que é essa primeira parte do livro, onde a gente tem textos, E depois, lá na metade final do livro, ele traz exercícios. Essa metade final aqui, ó. Então, vocês têm isso aí no arquivo que foi enviado para vocês, tá? Então, tá aqui, ó. Tem a parte prática. Então, hoje a gente vai fazer algumas atividades relacionadas à página 91. A página 91. Ok? Então, eu já vou abrir aqui para vocês, que são atividades envolvendo there is, there are, e seria importante que realmente vocês... Tudo bem? Quem chegou? A Júlia? Isso. Tudo bem, Júlia? Porque esse formato que a gente vai ver agora de exercício lá, que está na página 91, é um formato de exercício que poderá aparecer para vocês na N1, tá bom? Então, seria legal se vocês tiverem dúvida com relação ao formato, que a gente realmente não fique com essas dúvidas, porque vocês vão precisar, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Se vocês estiverem com o arquivo aí, ó, é só abrir lá na página 91, tá? Então, vamos lá. Ok. Vocês estão vendo a tela, né? Estão vendo minha tela aí com essa primeira atividade? Sim, pro. Tá. Então, o que a gente tem aí, ó? A gente tem duas colunas. Isso é importante, ó. São duas colunas. E em uma das colunas está escrito in Cairo Conference. Na outra coluna está escrito near to Cairo. Deixa eu fazer o seguinte, para facilitar. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Então, aqui, ó, nessa primeira coluna, o que é importante? Essa preposição aqui, ó, in, essa preposição significa dentro, no, na. Então, como eu tenho aqui nessa coluna da esquerda, ó, dentro, no centro de conferência, ó, tá vendo? Cairo Conference Center Exhibition. Então, dentro desse centro de conferência, dentro desse centro de exposição, eu tenho aqui, ó, 1,200 parking spaces, eu tenho um Chinese garden, eu tenho 3 large meeting rooms e eu tenho restaurants. Isso onde? Dentro, aqui, em Cairo Conference.
Na coluna da direita, eu tenho outra preposição, que é near to. O que é near to? Near to é próximo, perto, nas proximidades. Então, nas proximidades do centro de conferência, eu tenho shops, eu tenho banks, eu tenho 5-star hotels e tenho airport. Então, veja bem, se eu perguntar para vocês, em português, se tem um aeroporto dentro do centro de conferência, o que vocês me respondem? Sim ou não? Vamos lá, gente. Vou perguntar de novo. Em português, tem um aeroporto dentro do centro de conferência? Não. Não. Tem restaurantes dentro do centro de conferência? Sim. Sim. Então, aqui, Sim, eu acho que sim. Sim, tá aqui, ó. Restaurantes dentro do centro de conferência. Aeroporto não está dentro do centro de conferência, está nas proximidades, está near, tá? Então, esse exercício basicamente é isso. Vocês têm que responder se tem determinadas coisas que ele está perguntando aqui, ó. Se tem dentro ou se tem próximo. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Com relação ao vocabulário aqui, ó. Vamos lá. Quem lembra o que é parking spaces? Quem lembra? Nós vimos lá, quando nós vimos aquela vista aérea da FATEC, tinha lá a portaria, né? Aí a gente entrava e lá tinha aqueles parking spaces. Quem lembra o que é isso? Era o estacionamento? Isso, perfeito. Perfeito, estacionamento. Vocês continuam vendo minha tela, não? Sim. Tá. Então, ali a gente tem... Porque é importante que a gente saiba que esse vocabulário realmente a gente consiga... Chinese garden. Garden é jardim, né? Então, jardim chinês. Aí a gente tem, olha... 3 large meeting rooms. Vocês lembram o que é meeting room? Não. Vem alguma coisa na memória de vocês aí? Esse meeting... Inclusive, essa palavra hoje é até utilizada em português, né? Que o pessoal fala, olha, vai ter um meeting de atletismo, vai ter um meeting... O que será esse meeting? Isso vem do Reunião. verbo... Desculpa, como? Reunião? Isso. É que eu lembrei Então, do Google Meet. Isso. Ele pode ser encontro, pode ser reunião, né? Porque ele vem do verbo to meet, é encontrar, reunir. Então, rooms são cômodos, salas. Então, salas de reuniões. Tem 3. Large é um falso cognato, tá? Large não é largo, large é grande, ok? Então, tem 3 salas grandes. E aqui é um cognato. Restaurants, não precisa nem falar o que é, né? Então, isso tudo vocês têm dentro do centro de conferência. Agora, vamos ver próximo. O que são shops? O que vocês acham que é essa palavra shops aqui? O que vocês acham? Onde que vocês costumam... Oi? Loja? Isso, porque lojas, ok. A gente costuma ver aqui shopping center, né? Mas aí tá como verbo comprar, então centro de compras e tal. Mas shops são lojas. Banks é um cognato, também não precisa nem falar o que é, né?
E hotels também é um cognato. Então, olha quanto cognato a gente tem aqui, ó. Só que aqui é um 5-star hotels, né? E aqui um aeroporto. Alguma dúvida nesse vocabulário? O que vocês acham? Tem dúvida? Deixei um pouquinho até a lousa, só para a gente mostrar o que é que vocês têm que... Só um segundinho. Vocês estão vendo aí a mesma tela que estava aquela hora? Só que agora está na lousa. Deve estar um pouquinho mais embaçadinha, mas vocês estão conseguindo ver? Sim. Ok, ótimo. Então aqui, ó, que eu falei que a gente precisa prestar atenção. Então, esse formato... Nesse formato, a gente vai ter aqui, então, a coluna 1, né? A coluna 1, a coluna 2. O que vocês têm que prestar atenção? Que aqui tem a preposição in, e aqui a preposição near to. In é no, na, dentro, near to, próximo. Então, nesse caso, observe a primeira pergunta aqui, ó. Are there, por que é are there? Porque ele está com... no plural, ó, any restaurants, então observem que ele usou are there, invertido, porque é pergunta, né? Então é o verbo haver, só que com o to be na frente, ó, porque é pergunta. Aí usou o any, que é alguns, algumas, para interrogativa ou negativa, né? Então, ó, tem alguns restaurantes no centro de conferência. O que vocês vão ver? Vocês vão olhar para essa coluna aqui, que está o centro, dentro do centro de conferências, e ver se tem restaurantes. Tem restaurantes no centro de conferência? Sim ou não? Ó. Sim. Então, como é que eu vou responder essa pergunta aqui? Opa, só um minuto. Como é que eu vou responder essa pergunta aqui, ó? Se eu estou perguntando com are there, olha só. Are there. A resposta vai ser yes, there are. Ou, se for negativa, no, there aren't. Tá ok? Então, nesse caso aqui, yes, there are. Tudo bem? Já vamos responder a segunda, ó. Observem a segunda. Are there any shops in the conference? Vamos ver. In the conference, tem shops? Opa! Não, né? Então, aqui vai ser no, there aren't. Tá? Por quê? Ó, are there any shops? Os shops estão aqui, ó, estão near, e não estão in. Então, é importantíssimo que vocês observem essa preposição aqui, tá? Então, aqui vai ficar no, there aren't. Muito bem. Agora, a questão 3. A questão 3 está pedindo para vocês colocarem o verbo aqui para fazer interrogativo, ó. Para vocês colocarem o verbo para fazer interrogativa aqui e responderem aqui, ó. Tá? Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. A questão 4 é uma pergunta. Is there a bank in the conference center? Vocês vão responder sim ou não aqui. A questão 5, vocês vão colocar o verbo para fazer interrogativa e responder aqui. A questão 6, mesma coisa. Coloquem o verbo para fazer interrogativa e respondam aqui. E a questão 7 é uma pergunta, vocês vão responder aqui. Tudo bem?
Então, é isso que vocês vão... Vou dar uns minutinhos para vocês responderem o que está aí. Vocês têm isso aí com vocês no papel, não? Ou é bom que eu deixe na tela? O que vocês preferem? Acho melhor deixar na tela. Tá. E do jeito que está agora, vocês estão conseguindo enxergar bem ou o outro jeito estava melhor? Assim dá pra ver bem, só que ela fica cortada. Dá pra ver até a 4. Então, peraí que eu vou voltar o outro jeito lá, tá bom? Agora não está cortando não, né? Não, agora dá pra ver bem. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer esse exercício, então. Então, tá, o primeiro lá era yes, there are. O segundo, no, there aren't. Agora eu vou ter que colocar uma interrogativa aqui, ó. Pensa um pouquinho. O que a gente vai colocar aí? Se vocês tiverem... É o verbo haver, tá? Então eu quero perguntar, tem hotéis próximo ao centro de conferência? Então, o que esse tem, que é o verbo there is ou there are? O que vocês vão colocar aí? Aí eu pergunto primeiro, é there is ou é there are? Isso. Is é singular. Aí tá perguntando no singular ou no plural? Ah, tá. Então é plural. É ar. Mas é isso mesmo, tá vendo? Então, de repente, opa, peraí, hotels é plural. Se é plural, então eu vou usar o quê? Eu vou usar o there are. There are. Mas, aí vem a pergunta, né? Esse there are, eu vou usar na interrogativa. Então, para eu usar esse there are na interrogativa, como é que vai ficar aí? Olha que simples. O que eu faço na interrogativa? Certo. Inverte, perfeito. Então, eu vou pegar esse are aqui, ó, e colocar antes do there. Então, vai ficar o que? É 3, ó. Are there. E aí eu usei o N. Por quê? O que é esse N mesmo? Alguns, algumas. Alguns, algumas usados na interrogativa. Qual seria a resposta? Vamos lá. Ou vai ser yes, there are, ou no, there aren't. Yes, there are. Não é, professor? É igual a primeira. Isso, porque ó os hotéis aqui, ó. Tá? Olha os hotéis aqui. Então, are there any hotels near the conference center? Near, próximo, sim. Então, pode ser yes, there are. Se você quiser ainda complementar com o uso de some ou any, como é afirmativa, você vai colocar yes, there are some, se quiser, tá? Então, vamos lá, ó. Yes, there are. Agora a 4. A 4 é só responder, ó. A 4 está perguntando: Is there a bank in the conference center? Sim ou não? Não. No. Ok. Então, como é que você responde isso? No? No. E agora? There?
A pergunta é com is there, ó. Is there. Então vai ser no there. Pode chutar. Isn't. No, there isn't. Aqui, ó. Perfect. No, there isn't. Ok. A 5. A 5 nós vamos perguntar se tem meeting rooms. Singular ou plural meeting rooms? O que vocês acham? Plural. Plural. Se é plural, vai ser com there are. Como é interrogativa, ó, vai ficar exatamente como essa aqui, né? Então, como é que vai ficar essa, ó? Are there. E eu usei o N aqui, tá? Que poderia não usar aí, né? Porque ele nem pede para colocar, mas tudo bem. Are there any meeting rooms? Então, eu pergunto, tem meeting rooms? No in, porque aqui ele está dando a ideia que é continuidade do in, cadê? Aqui. Se ele perguntou in the conference center, continuidade é isso. Então, tem meeting rooms in the conference center? Vamos ver aqui, ó. Opa, meeting rooms. Tem. Então, qual será a resposta? Yes? Vamos lá, gente. Are. Eu não sei pronunciar, professor. Ó. There are. There are. Tranquilo, tá? Então, mentalmente, repita comigo, ó. There are. There are. Yes, there are. Aí emenda. Yes, there are. There are. There are. Então, ó. Yes, there are. E agora, perguntar se tem parking spaces. Singular ou plural? Isso você tem que ver, ó. Parking spaces. Singular ou plural? Na verdade, o substantivo principal é o spaces, né? Que são vagas. Vagas de estacionamento. Então, são vagas de estacionamento plural. Então, da mesma forma, né? Are there any parking spaces? Então, a gente olhando aqui, ó. Ó. Opa! Tem bastante, hein? Tem 1.200 vagas. Então, yes, there are. E, por fim, olha que aeroporto é an airport. É singular, por isso que ele usa o is there aqui, ó. Is there an airport near the conference center? Near the conference center. Dá uma olhada lá. Tem ou não um aeroporto? Near the conference center. Tem. Então vai ser yes, there. There is ou there are? Singular. Isso. Ó. Yes, there is. Tudo bem? Então veja que vocês podem se deparar com outros exercícios, né? Nesse mesmo formato, ok? Então, o que são outros exercícios nesse mesmo formato? Eu posso aqui, nessa coluna aqui, colocar, por exemplo, na cidade de Garça, e posso colocar aqui nas proximidades de Garça. Então, na cidade de Garça, tem hotéis? Na cidade de Garça, tem aeroportos, enfim, nas proximidades, tem hotéis, hospitais. Então, sabe, a gente pode brincar um pouco nessas colunas, colocando na cidade, próximo à cidade, na cidade de Veracruz, por exemplo, próximo a Veracruz, e aí vocês têm que olhar. Então, é fundamental aqui, ó, que se observe a preposição in ou near to, que é nas proximidades. Tranquilo? Muito bem.
Então, vamos lá. Então, esse é o exercício 1, lá da página 91. Depois tem o exercício 2. Esse exercício 2, ele é um e-mail. E aqui vocês vão usar some, N, A ou AN. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para a lousa para a gente poder dar uma recordada nos de some, N, A ou AN. Tá, então, esse vai ser o próximo. Se vocês observarem aqui, ó, a característica desse texto, tá? Então, tá aqui, ó, Dear Brione, e tá escrito aqui, ó, completa este e-mail com some, N, A ou AN. Então, vamos lembrar o seguinte, ó, o A ou o AN, uma. Tá? Então, usado para singular. Uma. Sendo que o A, a gente vai usar antes de substantivos que comecem por... Opa, desculpa. Consoante. Consoante. Então, aqui, ó. A car. Consoante, uso A. Ok? Muito bem. O AN, vou voltando aqui, A, AN, uma. O AN, eu vou usar antes de substantivos que comecem por vogal. Então, an orange, uma laranja. Então, observe que quando você fala, inclusive, ó, an orange, você emenda esse N com o O aqui, ó, tá? Aqui, ó, a car. Inclusive, aqui, se vocês colocassem, vê que nem dá certo, ó, ancar, por exemplo, ó, fica até esquisito para falar ancar. Então, isso aqui não dá certo, seria a car. Muito bem. Então, A e a N, uma, antes de consoante, aliás, se o substantivo começar por consoante, eu uso A. Se o substantivo começar por vogal, eu uso AN. Lembrando que a gente tem algumas exceções, né? Então, por exemplo, quando a gente tem o H, esse H pode ou não ser pronunciado, né? Então, no caso aqui de casa, como é que eu falo casa? É house ou é house? É house. Como é que eu falo hora? É hour ou é hour? Então, quando você tem um substantivo começando por H, né? Que nem o caso aí de house, ó. House. Você falou, o H pronunciou aqui, ó, house. Não é house, é house. No caso de hora, é hour. Você não pronunciou o H. Não é hour, é hour. Então, pronunciou o H, house, você vai colocar a house. Não pronunciou? An hour. Porque aí ele está combinando com o som da próxima vogal aqui, ó. An hour, como se você não falasse o H. Então, an hour. Tranquilo? Então, esse é o uso de a ou an, uma, para substantivos no singular. Singular. Muito bem. Aí eu tenho, para o plural eu vou usar, plural de uma vai ser alguns, algumas. Então eu vou ter o some, vai significar algum, alguma, alguns, algumas, substantivos no plural. Agora, importante,
O some vai ser usado na afirmativa, tá? Na interrogativa, eu vou usar N. N que vai me indicar alguns, algumas. Então, se eu for fazer uma pergunta, né? Plural. Então, are there any hotels em Garça? Então, olha só. Tem hotéis? Tem alguns hotéis em Garça? Interrogativa. Então, are there, o are vem antes aqui do there, e eu estou usando N, que é alguns, algumas, para interrogativa. Se eu for colocar isso aqui na afirmativa, né? Eu posso colocar there are some hotels em Garça. Então, ó, there are some. There are some. Are there any? Interrogativa. Are there any? Tem alguns hotéis em Garça? Afirmativa. Tem alguns hotéis em Garça. E, lembrando também que o N, ele pode ser usado na negativa. Para negativa, ele vai significar nenhum, nenhuma. Então, vamos na negativa, ó. Por exemplo, there aren't any shopping centers in Jaffa, por exemplo. There aren't, negativa, ó. There aren't, negativa. Any shopping centers em Jaffa. Então, como é que eu vou traduzir isso? Não tem nenhum, porque, ó, N na negativa vai ser nenhum, nenhuma. Então, não há nenhum shopping center em Jaffa. Então, A e a N, uma, uma, plural, alguns, algumas, vou usar some ou N, some, alguns, algumas para afirmativa, N, alguns, algumas para interrogativa, e ainda eu posso usar o N na negativa, que seria nenhum, nenhuma, nenhum, nenhuma, ok? Então, diante do que nós vimos, ó, vamos tentar preencher, completar agora esse e-mail usando some, que é algum, alguma, alguns, algumas na afirmativa, N, que também pode ser alguns, algumas, mas na interrogativa, ou ainda, eu posso ter o N como nenhum, nenhuma na negativa, e posso ter aqui o A ou a N, que é uma. Então, vamos lá. Se vocês... eu vou dar um start aqui, ó. Dear Brione. Esse dear... se fosse caro Brione, né? Prezado Brione. Our visitors, olha só, nossos visitantes, arrive, é o verbo chegar.
Chegam quando? On Thursday, na quinta-feira. Please, check. Então, ele está pedindo um favor aqui, ó. Check, checar, verificar. Se nós temos, we have é o verbo ter aqui, ó. Se nós temos everything ready, tudo pronto. Então, esse tudo pronto, na verdade, ele divide em três coisas, ó. Em food, alimentação, comida, meeting rooms, que seriam as salas de reunião, e arriving, que seria as chegadas. Né? Se está tudo pronto com relação a esses três itens, e aí ele despede dizendo thanks, Jay. Thanks, Jay. Então, o que vocês têm que observar? Nesse primeiro item, ó, there are, there are significa o quê? Significa que aqui eu tenho, se eu tenho um there are ali, ó, tem, só que ele indica o quê? Plural, ó. There are é plural. E aí você tem a palavrinha drinks. Drinks. Então aqui, ó, there are drinks. Tem drinks na sala de reunião. Então, there are drinks. Afirmativa para o plural, o que eu vou colocar aqui, ó? Some ou N. Se é plural, é some ou N. Se é afirmativa, there are some drinks in the meeting room. Ainda nessa 1, ó. Veja ali a lacuna 2. Agora eu começo com are there. Opa! Are there significa que está na interrogativa. Se está na interrogativa, ó, tem bolachas? Se é interrogativa, então aqui eu vou usar o N. Are there any? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer agora. Preencher com some ou N. Então, eu vou voltar aquela tela que aparece inteira para vocês, para que vocês possam fazer essa atividade, tá? Alguma dúvida? Entenderam isso daí? Então, tá aí, ó. Dear Brianne, our visitors arrive on Tuesday. Please check se temos tudo pronto, tal. Então, vamos lá. Em questão de food, there are some drinks in the meeting room. E aqui, ainda nesse momento, any biscuits. Agora eu vou dar uns minutinhos para vocês completarem aí. Vocês têm que fazer o 3 agora aqui, ó. Observem que está na negativa, ó. There aren't. Se é there aren't, por ser o are, a gente sabe que é plural. E é só olhar o substantivo aqui, ó. Sandwiches, plural, ó. Então, tem sanduíches para o almoço, ó. Lanche almoço. Então, só que está na negativa. Então, não tem esses sanduíches para o almoço. Mas, ó, there is, agora você sabe que é singular, ó. There is, afirmativa singular. Opa, tem o quê? Um restaurante próximo ao escritório. Então, como é que ficou essa lacuna 3 aí? There aren't é negativa. There aren't, o que vocês puseram? Vamos lá. Pessoal, é some ou N aí? N. N. Oh, perfeito. There aren't any sandwiches for lunch. But there is, agora é singular, ó. Se é singular, vai ser ou A ou a N. Como o restaurante começa por uma consoante, o que vocês colocariam? A ou a N? There is a restaurant ou an restaurant? Ó, fica até ruim de falar, né? Um restaurant. Então, there is a restaurant near the office. Muito bem, com relação aos meeting rooms, ó. Opa, aqui está abreviando, ó. There's é there is. There is é singular, ó. Um projetor.
Então, tem um projetor, se é singular, vai ser A ou AN. Se é singular, né? A ou AN. E pens. Opa, aqui já é plural, olha que interessante. Pens é plural. Pens and paper. Então, nesse espaço 5, ó, video. Então, there is a video projector. Tem um projetor de vídeo. There is a video projector and... Opa, agora é pens. Se é pens, vai ser some ou any. Afirmativa, some ou any? Some. Ok, então there is a video projector and some pens and paper. Negativa aqui agora, ó. There isn't. Cuidado que essa aí pode pegar. O que vocês colocariam aí nessa? É negativa. Se é negativa, só que tem que tomar cuidado aqui, ó, porque isso aqui está no singular. Se é singular, só pode ser uma dessas duas aqui, ó. A ou a N. Tanto faz o A ou a N, se é afirmativa, se é negativa ou se é interrogativa. Tanto faz, tá? Se for singular, é A ou a N. Então, no caso aqui, a laptop. There isn't a laptop. Ó, porque, ó, consoante, laptop. Só que cuidado aqui, ó. Negativa de novo. Então, negativa de novo. Wireless, tá? Wireless, consoante. There isn't a wireless connection. Na chegada. Na chegada você tem... Opa, ele está perguntando, ó. Como o verbo to be está na frente aqui, você já sabe que é interrogativa. E é plural. Interrogativa plural. Ó, interrogativa plural vai ser o N. Então, are there any parking spaces in the car park for them? Aqui, afirmativa plural. Afirmativa plural é some. Então, afirmativa plural é some. There are some name cards. Tem alguns name cards, são crachás, tá? Name cards for them. E agora aqui, ó, infopack. Pacote de informações. Singular ou plural? Cuidado aqui. Pacote. Singular. Pacote de informações. Então, an infopack. There is an infopack. Dúvidas? Pessoal, isso aí vai... Esse tipo de exercício vai aparecer para vocês, tá? Nas avaliativas oficiais. Por isso que eu chamo atenção e pergunto. Dúvidas? Bom, vamos lá. Por fim, que é a última atividade que a gente vai fazer. O que a gente tem aqui, ó? Tick the correct sentence, A or B. Você sempre tem aqui duas orações. Uma está correta, a outra está errada. Vocês têm que dizer qual que está correta. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu tenho... Vou pegar essa número 1 aqui, ó. Entre essas duas aqui. O que está correto aqui? Vamos pegar, ó. Número 1. There are 3 factors in Europe and 1 in Asia. A letra B. There is 3 factors in Europe and 1 in Asia. Vamos lá. Agora eu quero que vocês participem. Qual que está correta? A ou a B? Por quê? Ó? There are, plural, 3 fábricas. E aqui, there is, seria singular.
3 falaram não. Então, a correta nesse caso vai ser a A. Muito bem. Ó, a linha 2, vamos pensar um pouquinho. Na 2. A B? Vamos ver. Aqui eu tenho there aren't, negativa com N. Negativa com N, tá tudo bem. Aqui eu tenho afirmativa com N, tá tudo bem isso? Vamos lembrar? Qual que eu uso na afirmativa, some ou N? Pode consultar aí. Vocês viram que são detalhes, né? São detalhezinhos, ó. Então, ó, some, que é alguns, algumas, eu vou usar na afirmativa. N, como alguns, algumas, eu vou usar na interrogativa. E ainda, eu posso ter o N como nenhum, nenhuma, em orações negativas. Então, vamos ver se bate, ó. Vamos pegar a letra A. A letra A é there aren't, é negativa, ó. Não tem N, nenhum sales rep. Pode ser, ó. Opa, negativa, pode ser. A B, afirmativa, there are, opa, na B, como é afirmativa, na verdade aqui eu teria que ter o quê, ó? O N. Conseguiram entender isso, não? É porque são detalhes, às vezes pega a gente assim nesses... Tá? Então, aqui por isso que é a A que é a correta nesse caso. Vamos ver a 3, ó. There are. Afirmativa. Some. Opa, there are some managers. Tudo bem. There is. Singular. Some managers. Opa, então peraí, ó. Aqui é plural, ó. Plural. Plural, correto. Plural, eu não poderia usar o there is. Tá? Então, por isso que a correta é there are some managers. Vamos ver a 4. Pensa um pouquinho na 4 aí. A 4 pega também, viu? Então, na verdade, não pega muito, não. O que vocês vão observar aqui de cara, ó? There isn't. É negativa, professor. Tudo bem, mas está usando there is. Se está usando there is, é o quê? Se está usando o there is, é singular. É singular. Bom, se é singular, eu vou usar some ou N? Nem some, nem N. Eu vou usar o A ou o AN, tá? Então, singular de cara, gente. A ou AN, ó. Bom, então, se é singular, eu não posso usar o some. Agora, aqui tudo bem. There is, não importa se é afirmativa, negativa ou interrogativa. É singular? É singular. Então, é some ou N. Então, a correta é there isn't a distribution center. Número 5. De novo. Número 5, de novo. Eu tenho there isn't. É singular. De novo. Se é singular, eu só posso usar a ou AN. Então, ó. Aqui, ó. Não dá para usar o N para singular. Então, there is a sales office. Tem um escritório de vendas em Dubai. A 6 é interrogativa. Então, pera lá. Interrogativa de plural. Plural, se é... Gente, se for singular, de cara, é A ou AN. Não importa se é afirmativa, negativa ou interrogativa. Se for plural,
tem que ver se é afirmativa, se é negativa ou interrogativa. Então, aqui é plural. E o are está na frente do there. Se é are na frente do there, é porque é interrogativa. Então, se é interrogativa e é plural, bom, de cara aqui, ó, nessa número 6, se é plural, vocês não podem usar o a. Certo? Então, are there a? Não. Alguma coisa está errada nessa a aqui, ó. Né? Mas na B, ó, are there, N, até aqui tudo bem. Plural, interrogativa com N, ó, tudo certinho. Aqui. Computer programmers, programadores, plural, perfeito. Então é essa a correta. A 7. Vocês vão ver a 7 e vão me dizer qual que é a correta. Agora eu quero que vocês digam para mim, é a A ou a B? Observem a resposta. A ou B? A ou B? Vamos lá, gente. B. Vamos ver aqui, ó. Pergunta, is there? Resposta, yes, there are? Não, perfeito. Então, aqui está correta, é a letra B, ó. Is there a receptionist? Tem uma recepcionista? Sim, tem. Só que se a pergunta é com is there a, tem uma recepcionista? Sim, tem, com there is. Isso é um erro comum que vocês têm que tomar cuidado para não cometer. Se a pergunta é com is there singular, vocês não vão responder no plural, tá? A 8. Is there a car park? Aqui, acho que nessa aqui tá fácil, né? Também eu lendo a resposta, ó. Sim, there isn't. No, there isn't. Então, aqui também, né? Tem um car park, um estacionamento? Sim, não tem. Aqui o tico não bateu com o teco, né? Ó, isso aqui é yes, aqui não pode ser na negativa, né? Então, tá errado aqui. Então, a resposta correta, no, there isn't. No, there isn't. Muito bem. Dúvidas? Maria Eduarda, eu mando para você também aqui esse arquivo, tá? Da lousa, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Joia. Vamos lá, pessoal. Aproveitem. Dúvidas? Então, na verdade, hoje, essa parte que a gente chama, né, deixa eu só pegar aqui, de language at work, que esse language at work que tem no livro de vocês aí, na verdade, é a parte de gramática, né, da grammar, né, da unidade. Então, importante, qual foi a parte relacionada a language at work nessa unidade? Aos fundamentos da língua nessa unidade, né, que seria a gramática. É o verbo haver, there is, there are, diferente do verbo have, ter, que a gente não usa, nós já comentamos isso. O uso de uma, no singular a ou a n, e no plural some ou n. Então, a parte de gramática que vocês têm que saber dessa unidade é isso. É o uso do verbo haver, ó, there is, there are, e o uso de a, n, some e n. Tá bom? Alguma dúvida? Então tá bom, pessoal. Se vocês não tiverem mais ou alguma dúvida, né? O conteúdo é esse da aula de hoje. Então, por hoje, é só que a gente vai ver. E tenham todos uma ótima semana. A gente continua ainda na próxima aula no remoto, mas depois
a outra, sem ser a próxima, a outra, que é depois do feriado, a gente já deve voltar para a sala de aula. Tá bom? Então, tenham todos uma ótima semana. Obrigado, professor, Tchau, igualmente. professor, pra você também. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima.